Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia de leitura, mais uma pílula de conhecimento, de liberdade. E mais uma vez o Espírito se faz presente para nos ajudar, nos auxiliar na interpretação, no entendimento das Escrituras. Que você seja muito abençoado, você e sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer. O Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Obrigado pelas Escrituras, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos Atos capítulo 21. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre e seguirmos em direção ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem, de Tiro chegamos a Ptolemaida e depois de saudar todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia, ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou: Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão na mão dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: Por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: Faça-se, pois, a vontade do Senhor. Paulo chega aqui então em Cesareia, na casa de Filipe, e desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, com o intuito de conversar com os discípulos, e quando chegou, que viu a Paulo, pegou o cinto de Paulo e amarrou os pés e as mãos e disse: Olha, os próprios pés e as mãos dele, né? Ele disse: Olha, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui comigo, os judeus vão fazer com o dono desse cinto e vão entregá-lo aos gentios. E aí os irmãos começaram a chorar e aquele alvoroço todo: Paulo não vai para Jerusalém, existem ciladas te esperando. Ele disse: Gente, por que vocês estão machucando meu coração, pedindo para eu não ir? Eu estou pronto não só para ser amarrado, como para ser morto em Jerusalém, e seja lá onde for. Eu estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus. E aí, quando eles percebem que não iam convencer a Paulo de desistir da viagem, eles disseram: Faça-se então a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Mnasson, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo eles isso, glorificaram a Deus e declararam-lhe: Bem vês, irmão,
quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a ter respeito, Paulo, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e os costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que você está aqui, que você chegou. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Esse voto era o voto da purificação para que pudesse entrar no templo. Esses fizeram voto de livre e espontânea vontade, não lhes foi imposto. Participa com esses homens dos rituais da purificação e paga as despesas deles para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Olha o que os discípulos, os chefes, os pastores, os apóstolos de Jerusalém estavam orientando a Paulo. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação, que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sexual. É aquela mesma carta que eles tinham se reunido ali e tinham escrevido ali para os irmãos de Antioquia. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais da purificação. Em seguida foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Eu fico imaginando que por que Paulo se submeteu a esse ritual se não tinha mais validade nenhuma, se Cristo já tinha abolido isso. Os irmãos, a lei judaica, o estilo judaico era um estilo teocrático. Não tinha muito como separar as coisas. Estava tudo embutido na lei, a questão civil, a questão religiosa, a questão moral. É tanto que se uma pessoa fosse curada de lepra, ela deveria se apresentar ao sacerdote no templo, para ali oferecer um sacrifício, para que esse sacrifício pudesse ofertar a Deus por aquela cura. E com certeza a mente dos irmãos ali de Jerusalém ainda não estavam totalmente amadurecidas com respeito a isso. E Paulo, para não causar uma confusão enorme, do mesmo jeito que ele decide circuncidar a Tito, para não causar escândalo entre os judeus, ele se submete a esse ritual ali, seguindo a orientação dos presbíteros, dos chefes ali da igreja, para que não pudesse escandalizar o evangelho de Jesus Cristo. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. E esbravejando, homens de Israel, ajudai! Socorro, vem nos ajudar. Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Veja a que ponto a religião chega. Não serviu de nada o ritual de Paulo, porque quando ele se submete ao ritual, mesmo com a cabeça raspada, eles reconhecem a Paulo. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Em seguida, as portas do templo foram fechadas. Enquanto estavam tentando matar Paulo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sobre grande tumulto. O pau cantou aqui nas costas de Paulo. Arrancaram ele de dentro do templo para fora e desceram a pancada. Então, no mesmo instante, reuniu alguns dos seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Assim que chegou o comandante, mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam
de uma maneira e outros de outra, sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que o seguiam não parava de gritar: mata-o! Olha só, e eu vou dizer uma coisa assim, olhando no seu olho. A religião é uma desgraça. A religião, ela faz você não enxergar o seu próximo. A religião, ela faz você amar o dogma e aborrecer o amor. É isso que eles estavam fazendo aqui. Estavam demonstrando um grande zelo pela lei de Deus, um grande zelo pelo templo, e ao mesmo tempo tentando matar o seu semelhante. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos livre dessa mania perversa de amar mais o dogma do que a graça e o amor. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: tenho permissão para te dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: fala a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? O comandante aqui estava totalmente perdido, não sabia nem quem era Paulo. Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico. Aqui é a chegada de Paulo em Jerusalém. Os irmãos, os judeus praticantes e observadores da lei, não concordavam com o evangelho da graça. E quando percebem que Paulo estava no templo, mesmo fazendo o ritual, eles o agarram e levam para fora e descem a pancada em Paulo. E só não o mataram porque o comandante romano chega com seus soldados e tenta interrogar o povo, mas um dizia uma coisa, outro dizia outra, o pessoal todo alvoroçado, ele não sabia quem estava falando a verdade, algema Paulo pés e mãos, os soldados tiram Paulo como se fosse nos braços, porque a multidão estava tentando matá-lo. E aí ele pede a permissão para falar ou para defender-se. E o comandante, confundindo ele com um revolucionário do Egito, permitiu que ele falasse, e ele dá sinal, quando o povo faz silêncio, ele começa a falar em aramaico. E amanhã a gente vê o discurso de Paulo. O que ele falou em sua defesa? Amanhã a gente se encontra aqui. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até lá.